Bom, mano, vamos lá, né? Santos e Atlético Paranaense, 2-1 Atlético Paranaense hoje, na Arena da Baixada, Curitiba. Vamos começar, vou pontuar algumas coisas, né? Primeira escalação, falar aí, todo mundo falando muito que o culpado é o Vojvoda, que o Vojvoda tá escalando mal o time. Mas, assim, sinceramente, eu não acho não, mano. Eu acho que essa foi acho que uma das melhores escalações que o Vojvoda podia colocar com as opções que temos, né? Poupando o Gabigol, poupando o Neymar também, que ainda não está 100%, volta contra o Belo Clube, na decisão agora por Paulista, que é um jogo importante, né? Eu acho que o Santos, essa foi uma das melhores escalações. Sinceramente, aqui a maioria dos jogadores foram bem. O Miguelito, mais uma vez, se provando muito bem. O Tassiano também fez uma partida muito boa, inclusive fez um gol. E aí você pensa assim, pô, Guilherme, mas você tá falando um monte de coisa aí, só elogiando o técnico, o jogador e tal, e por que perdeu se tá com tantos elogios? Vamos começar, não vou colocar culpa nisso, mas até o Neymar falou, então, né, colocou com propriedade aqui. Praticar futebol nesse campo é quase impossível, disse o Neymar no Twitter, né? Aí essa é uma foto um pouco melhor do estado do gramado da Arena da Baixada, né? Tá, não preciso nem falar muita coisa. A área do Brasão tava parecendo que é várzea, não parece um gramado sintético aqui, né? Tava terrível para quem assistiu o jogo aí, viu que o, o gramado da bola parava, o jogador escorregava, tava terrível, né? Aqui é o posto do Santos no fim de jogo, né? Nem um placar colocou aqui, que é uma derrota desanimadora, realmente, né? Aí eu vou passar aqui para vocês, para começar. O pênalti do Zé Ivaldo, né? Sim. E aí, mais bagunçado. Não. Esse pênalti aqui, cara. Isso aqui foi o pênalti do Zé Ivaldo. Não tem nem como acreditar, né? Mas isso aqui foi o pênalti do Zé Ivaldo. Se a gente for olhar, vou colocar em câmera lenta. Se a gente for olhar, o jogador aqui, o negão do respeito aí, né? Mas o atacante do Atlético Paranaense não ia nem chegar na bola. Que logo o Luan Pérez cortou ela. Então, assim, esse lance do Zé Ivaldo, eu diria, se eu não conhecesse ele, eu diria que ele é um jogador de sub-20, sub-18, que é um pênalti extremamente infantil, cara. Não precisava, zero necessidade. Aí gerou o primeiro gol com 6 minutos de jogo, né? Um pênalti. Não tem muito o que falar, né? Um pênalti. Aí, isso aqui é um pouco dos melhores momentos, né? Melhores entre aspas. Né? Zé Ivaldo desengonçado, marcando ali. Esse atacante, esqueci o nome dele, desculpa, o Viveiros, né? Viveiros. Esse atacante dos caras é muito forte. Cara, é absurdo, ele corre o tempo inteiro, corre o jogo inteiro. Se nós conseguimos contratar esse cara, resolve todos os problemas, né? Que assim, aí o gol do Tassiano não vai mostrar a jogada anterior aqui, eu peguei um vídeo um pouco mais curto, não vai mostrar a jogada anterior. Mas o Miguelito pega aqui do meio, onde está o cursor, ele corta uns três aqui, faz o passe na frente, tenta fazer o passe na frente, é cortado, a bola sobe, o Tassiano pega, dá um chute pro gol, a bola entra, o Tassiano jogou bem, o Miguelito jogou bem, é um conjunto bom. Mas é o que eu falei. É o resultado da bagunça, é o resultado da incompetência, é um pênalti desnecessário no começo, abalou os jogadores, tá ligado? Então, assim, por mais que o time esteja bem, tenha começado bem e tal, é impressionante, né? O Vojvoda mexeu bem. Todo mundo falando que o Vojvoda é o cara que tá prejudicando, mas eu vou defender um pouco o cara também. O Vojvoda mexeu bem. Ele ajustou um pouco, melhorou o time com as primeiras mudanças, né? Que ele colocou o Moisés e o Barreal. Eu achei que o time ficou até um pouco mais dinâmico com a entrada desses dois jogadores. E aí ele pede para ser criticado. Até o Musek falou isso no Twitter. Ele pede para ser criticado. Ele não aceita receber elogios numa partida. O Santos não vence há 10 jogos, praticamente. É uma seca de vitórias. O Santos não venceu no Brasileirão. O Santos toma gols há 9 jogos. O Santos está 9 jogos seguidos tomando gol. A defesa é tenebrosa. Dá para ver com o Zé Ivaldo. Fez 3 pênaltis
nas últimas 10 partidas, pelo menos. Contra o Chapecoense, contra, acho que o Curitiba, o Paulista, e agora contra o Atlético Paranaense. Contra o Curitiba não, contra o Corinthians, perdão. Só tirar isso, perdão. Continuando. O Vojvoda mexeu bem, só que ele pede pra ser criticado. Ele coloca Lautaro Dias e... Cara, quem que ele coloca? Não está na memória agora. E Basso. Lautaro Dias e João Basso. O que ele quer fazer? Ele coloca Lautaro Dias e João Basso para reformular a defesa. Coloca o Basso para colocar um zagueiro a mais, para segurar o empate, né? Aí desconstruiu toda a defesa que a gente tinha, ficou um zagueiro, dois zagueiros do mesmo cara, um zagueiro sozinho com 3 caras. Desformulou tudo que estava organizado, que o Santos estava conseguindo organizar durante o jogo, ele tirou, ele desfez. Parece que, assim, ativou alguma coisa no cérebro dele que ele falou, eu quero mudar porque eu quero, porque tem 2 substituições sobrando e eu preciso gastar elas de alguma maneira. E aí ele gasta do jeito mais burro possível, com um monte de menino da vila no banco, podendo colocar para testar, né, até para fazer o gol, colocar um time mais ofensivo. Se quer reformular a defesa, coloca um volante. Aí você pensa assim, tá, Gui, coloca o volante. Cadê o volante? Cadê o volante? Pegar a escalação. Olha o banco. Diógenes, Mike, João Basso, João Ananias, Escobar, Rincon, Gustavo Henrique, Rolência, Moisés, Baial, Robinho Júnior e outro Dias. Tem 1, 2, 3, 4 atacantes, 2 meios de campo, 4 defensores e 1 volante para mexer. Um volante defensivo, que é o Tomás Rincon, que vou falar um pouco por cima, não sei essa estatística, mas eu não vejo o Tomás Rincon em campo pelo Santos há mais ou menos uns, 8 jogos, 9 jogos que eu não vejo ele entrando, tá sem ritmo nenhum. Ele treina com a equipe, mas não joga. Às vezes não é nem relacionado, entendeu? A gente começa o jogo com um volante que é o Schmidt, que não é lá os melhores volantes. Tinha aquele José Aldo do Mirassol, não conseguiu contratar. Aí contratou quem? Moisés. Por que contratou o Moisés? Jogou 12 milhões de reais no Moisés. Não é um jogador ruim. Não é um jogador ruim. Pelo pouco que apresentou hoje, ele sabe jogar futebol. Né? Pelo que eu vi também, os lances dele no Fortaleza e tal, não é um atacante ruim. Mas a gente, só no nosso banco aqui de reservas, tem 4 atacantes. A gente começa o jogo com mais 3. Tem mais um Gabigol, que foi poupado. São quase 10 jogadores ofensivos em um único time. Pra que você precisa disso? A escalação começa com 11 jogadores. O futebol começa com 11 jogadores. Você tem 10 atacantes para você usar. Pra que? Não tem necessidade. Enquanto isso, o Zé Ivaldo sendo nosso zagueiro titular. E a gente pensando em contratar atacante. A gente pensando em contratar ponta, meia. Precisa de volante. O Matos e o Marcelo Teixeira não entenderam ainda, parece. Depois de ouvir protesto na Vila, depois de ver torcida xingando, depois de ter que bloquear torcedor porque tava falando merda no Instagram, ele não percebeu ainda que a torcida tá pedindo contratação na zaga. Eu não sei como que esses caras conseguiram, com esse nível de conhecimento de futebol, não sei como que eles conseguiram chegar a gerir um clube do tamanho do Santos ainda. E aí vou encerrar para ser um pouco mais breve, já estou um pouco estressado também. Teve esse acontecimento aqui hoje, né, dos torcedores do Belo Clube lá, vou só dar uma pincelada para falar sobre isso, eu acho interessante. Nós viemos aqui trocar com vocês. Deixar o vídeo. Tá ligado? Eu preciso contar com cada um de vocês aqui, suando sangue lá mesmo, mano. Se for pra tirar Neymar da Copa, tira aquele filho da puta da Copa, entendeu? Foda-se, mano. Tem que fazer o que for preciso pra poder ganhar esse jogo, mano. Essa é a frase aí que veio, tá estampando as manchetes aí no dia de hoje, né? Se for para tirar o Neymar da Copa, tira aquele filho da puta da Copa, né? Isso é um torcedor do Belo Clube que invadiu o treino da equipe hoje e falou que nem aquela pressão que a torcida jovem faz às vezes, né? Quando é necessário, com o time do Santos, o torcedor do Belo Clube fez aí, só que falou algo totalmente desnecessário, que incentivando violência, incentivando o antijogo, né? Ao invés de falar para os caras dar o sangue, correto,
falar pros caras suar sangue, correto? Falar pros caras correr mais do que consegue, pros caras correr pela torcida, pelo treinador, pelo roupeiro, por todo mundo aí que faz eles estarem lá, ele incentiva a violência, né? E é a melhor resposta de todos, o Neymar é sempre muito bom nisso. Que Deus perdoe essas pessoas ruins, Adriano Imperador, gênio da bola. O Neymar postou isso aqui nos stories, né? Se eu não me engano, falou uma coisa no Twitter também, acho que sim. Eu acho, assim, inaceitável, o Velo Clube já se pronunciou sobre, né? O Velo Clube postou uma nota oficial, depois vocês podem ver lá no Instagram do Velo. Eles postaram um texto lá muito grande falando sobre o acontecimento, que não incentivam e tal. Só que eu queria também, acho que todos nós, todos os brasileiros queriam, né? Um posicionamento da CBF, né? Porque a própria CBF é contra a violência no futebol, tanto fora dos gramados quanto dentro, principalmente dentro dos gramados. E aí o cara incentiva isso aí. Que Deus perdoe essas pessoas ruins, né? Mas talvez nem seja uma pessoa ruim também, só se passou um pouco no tom da cobrança com a equipe. Mas é isso, acho que eu falei de tudo, né? O gramado aí, falei a maioria das coisas. O Santos tem muito que melhorar, parece que o jogo contra o Noroeste não serviu de exemplo para nada. Mas é isso, mano. Tô, tô impressionado com a capacidade desse time. Tô impressionado com a capacidade desse time de fazer merda e perceber, e não perceber a merda que faz. Escutar mais de 5 milhões de torcedores falando a mesma coisa e não escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Mas é isso, galera. Dá o like aí, se inscreve no canal, comenta um bagulho aí. É impressionante. Não acredito no Santos.